Ora, viva! Muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa Livremente, habitualmente às terças-feiras, aqui às 10 da noite em Portugal e às 6 horas da tarde no Brasil. Temos o apoio da M Saúde e do jornal Bom Dia. Eu sou o Ivan de Sós Monteiro, sou psicólogo e estou aqui desde janeiro de 2021 para que todas as semanas possamos falar um pouco sobre a ciência, trazendo metáforas e exemplos, e inclusive com vários convidados ao longo do tempo. O tema de hoje é para nós não levarmos a vida tão a sério, portanto, não leve a vida tão a sério, porque de facto é uma preocupação ou uma partilha que eu tenho visto constantemente ao longo do tempo, durante as últimas consultas, nestes últimos meses, na fase pós-pandemia. Também quero agradecer a vossa presença e a espera desta live, porque realmente eu estou aqui um pouco com uns minutos de atraso, porque vim do consultório e acabei de chegar agora aqui ao escritório em casa. E, portanto, estamos aqui no estúdio para precisamente hoje falarmos sobre não levarmos a vida tão a sério. Sobre esta temática, se tiverem dúvidas, questões e quiserem colocá-las, agradeço que coloquem nos comentários e com gosto irei ler e partilhar essas dúvidas ou esses comentários para podermos ter aqui uma conversa mais interativa. Boa noite, Adriana, boa noite, Lili, boa noite, David, boa noite, Adelaide, boa noite, doutora Gabriela Cuni, de Lisboa. Recomendo, se não conhecem, pesquisem. E, portanto, a Sara, Alfredo. Portanto, o tema de hoje, sobre esta matéria, que é não levar a vida tão a sério. Já repararam que nós ficamos muitas vezes chateados de forma desnecessária, quase que personalizamos a forma como o mundo muitas vezes não corresponde às nossas expectativas, como nós ficamos zangados ou ressentidos quando o mundo não faz o mesmo que nós fizemos, quando nós, por exemplo, ligamos a 10 amigos ou fazemos 10 vezes esse contacto e o mundo ou os outros só nos dão um retorno de 4 ou de 5 vezes, com sorte, sobre aquilo que nós fizemos. E, portanto, quando eu, por regra, meço tudo em função do que eu dou, nós acabamos sempre por ficar com as expectativas frustradas. E criar expectativas daquilo que nós não controlamos é sempre um motivo para nos aumentar o risco de sofrer. E por isso, o sofrimento tem que ser gerido e, se houver forma de eu conseguir articular bem a lógica do pensamento para que as minhas emoções fiquem mais bem reguladas, eu, se conseguir articular melhor a lógica com que eu interpreto as coisas, provavelmente eu vou ter melhor regulação das emoções, o que me faz, obviamente, ter comportamentos que encaixam melhor naquilo que nós somos. E, portanto, o ficar ofendido, ferido, magoado e transformarmos fases temporárias em problemas permanentes faz com que nós acabemos por quebrar as relações afetivas, relações familiares, relações laborais. E, portanto, isto tem a ver com esta personalização que vem desde o berço, vem desde a educação, vem desde a escola. Quer dizer, vamos imaginar que nós estamos na escola e um professor dá-nos uma negativa e o que é que muitos de nós fazemos? Temos uma negativa e começamos a olhar para o teste e dizer: o professor não gosta de mim, ele está contra mim, está-me a fazer a folha. Não, o professor não gosta é do teste. E eu, se sei que também estudei pouco, provavelmente também não gosto daquele teste. Mas aquele teste representa o meu resultado, do meu conhecimento, naquele dia, com aquelas perguntas, naquela escola, com aquela idade, naquela data, por aí fora. E, portanto, eu não gosto do teste, o professor não gosta do teste e nós os dois estamos contra o teste. E, portanto, eu não posso definir o meu valor permanente por causa destas fases temporárias.
E portanto, a mesma coisa que se eu dou algo e meço o outro por aquilo que eu dei, então eu vou estar sempre sujeito ou a sentir-me culpado se eu dei a mais, ou me sinto culpado se eu dei a menos, ou vou-me sentir zangado ou ressentido porque dei a mais e o outro não me deu. E portanto, se eu meço a relação que tenho com os outros por causa daquilo que eu sou ou daquilo que eu dei, nós vamos estar quase sempre a jeito de ter mal-entendidos na comunicação e criar, obviamente, problemas nos nossos relacionamentos interpessoais. Para além disso, quando nós estamos a ouvir, por exemplo, uma crítica ou a forma como o outro muitas vezes fala para nós, quando nós temos consciência tranquila, portanto, eu não gosto de ti porque... ou temos alguém que fala para nós, né, meus amigos aí do Brasil, eu não gosto de você, né, mas se eu estou tranquilo que eu não fiz nada de errado, porque estou tranquilo e consciente do meu comportamento, quando alguém manifesta algo que não apoia ou não concorda de nós, isso é um problema deles e, portanto, o facto de eu personalizar de uma forma excessiva aquilo que o outro disse faz com que eu possa criar uma energia negativa e ficar a sentir-me mal por causa de algo que não é da minha responsabilidade. E ninguém pode ser culpado, nem ninguém pode ser responsável por algo que não tem poder de criar ou de agir para melhorar. E, portanto, se eu não consigo ter a responsabilidade dessa situação, nem posso ser culpado dessa situação, isto não é um problema meu, é um problema do outro. Por isso é que nós temos que entender que a maior parte das pessoas olha para o mundo e para os outros em função do seu prisma, do seu ponto de vista. Ou seja, nós medimos o mundo e vemos o mundo com os nossos próprios olhos. E se eu vejo um mundo se eu cresci num mundo, se eu tive experiências que, por exemplo, nunca encontraram eco, porque as pessoas com quem eu estive mais perto em termos de frequência não correspondiam no timing certo às minhas necessidades, ou de afeto, ou de ternura, ou de aconchego. Portanto, se os timings das nossas necessidades não foram ouvidos durante o desenvolvimento, por exemplo, eu posso criar um padrão de me relacionar com as pessoas sempre defensivo, ou seja, amedrontado, ou crio um padrão de funcionamento com as pessoas mais preocupado, em que, por eu estar carente, fico mais submisso, fico mais sujeito a que abusem de mim. E por isso, temos que nos lembrar que as pessoas quando criticam ou quando julgam ou quando olham para o mundo e criticam o mundo à sua volta, tem muito mais a ver com as suas experiências e com o seu próprio mundo do que propriamente com o meu mundo, principalmente quando conhecemos poucas pessoas. Se vocês não me conhecem e me julgam demasiado naquilo que eu manifesto temporariamente em alguns aspectos, isto é uma generalização que fazem baseada numa experiência de vida pessoal vossa. E, portanto, se eu faço o mesmo com os outros e se cada um faz isso nas relações interpessoais, nós estamos quase sempre a projetar nos outros os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos desejos, etc. É a mesma coisa, por exemplo, de uma forma mais consciente, por exemplo, o que é inveja. A inveja não deixa de ser sempre uma projeção de um desejo que nós vemos em alguém que esteja melhor do que nós. Porque reparem que nunca há inveja de quem está melhor para quem está pior. A inveja é sempre numa proporção de quem está pior para quem está melhor. E, portanto, tem a ver sempre com uma posição ligada às ambições, aos desejos, aos sonhos. E por isso é que, ainda por cima, é curioso ver isto, que quanto mais perto for a realidade, ou seja, quanto, por exemplo, estamos em Portugal e vemos alguém que é muito bem sucedido em Portugal, esse é mais invejado do que, por exemplo, alguém de fora de outra língua que nós não conhecemos. Porque o facto de estar num território mais familiar, numa língua mais familiar, e se calhar se for o vizinho, quanto mais perto for,
mais é sentido essa relação e esse instinto de desenvolver a inveja, não é? A inveja, portanto, mal articulada é um problema, mas se conseguimos articulá-la como algo que tem a ver com fatores de inspiração e de desejo em relação à nossa própria vida, nós vamos conseguir ter uma leveza muito maior perante aquilo que é a crítica do outro ou a forma como é que o outro conseguiu. E, portanto, se o outro consegue ir mais longe e eu estiver mais preocupado em tentar aprender como é que ele chegou lá, em vez de eu estar preocupado ou em invejar e dizer mal para o derrubar, para ele voltar para trás, quanto mais nós derrubamos quem está melhor do que nós, mais nós vamos trazer todos para baixo e ficamos todos muito mais fracos e vulneráveis. E, portanto, a vantagem e o privilégio de vermos pessoas que estejam melhor do que nós é a vantagem de eu poder aceder e perceber como é que ele faz ou como ela faz para eu conseguir fazer igual. E, portanto, tem que ser algo inspirador. Por isso, nós não personalizamos tanta crítica, porque essa personalização é sempre mais imatura do que a leveza da maturidade emocional de não personalizar. Outra nota que coloquei aqui para falar sobre isto, portanto, outra estratégia, portanto, a primeira é esta, lembrarmos que o que as pessoas pensam não é sobre nós, é sobre elas próprias. Portanto, cada um projeta nos outros os seus desejos, as suas ambições, os seus medos, os seus receios, etc. Outro ponto é outra forma de não levarem a vida tão a sério, de não levarem tudo tão a sério. Portanto, filtrem as opiniões que valem a pena, daquelas que realmente são construtivas e que acrescentam valor, em relação àquelas que são a perda de tempo. Ouvir conselhos, por exemplo, de quem não conseguiu nada sobre aquilo que eu quero ou aquilo que eu faço, na melhor das intenções, quem é leigo não consegue orientar quem é mais especialista. E, portanto, quem tem mais competência, quem tem mais know-how, ao procurar conselhos, deve procurar alguém tão capaz, ou preferencialmente melhor ainda, alguém que já tenha feito o caminho, um mentor, um supervisor, alguém que nos consiga dar esse contributo. E isso é que é importante, a nossa arte e engenho de conseguir medir o outro na forma como eu vou procurar a ajuda dele. Se eu conseguir pedir orientação a alguém que seja mais experiente do que eu, que seja mais capaz do que eu, que tenha mais conhecimento do que eu, isto vai-me fazer muito mais evoluir para eu conseguir chegar tão longe ou ainda mais longe. Por isso é que vem desde quase todos os manuais da construção social, desde o mundo helénico, não é? Da Grécia Antiga, e nos textos egípcios, etc., a importância de realmente de haver a comunicação e o mentor ou o mestre, não é? E o discípulo, porque isto leva a uma construção de aprendizagem em que de aluno passamos a mestres. Eu costumo dizer que eu tive vários mentores e continuo a ter. Infelizmente, os mais importantes que até hoje eu tive já faleceram pela experiência, pela idade, não é? Mas o que eu pude absorver, o que eu pude viver, o que eu pude aprender com essas experiências deles, deram um conhecimento e um know-how através da partilha e da não competição, mas acima de tudo pela cooperação da partilha, conseguimos aprender muito mesmo, precisamente por essa aceitação de que nós não sabemos as coisas, precisamos de ajuda e o facto de aceitar que não sabemos traz uma leveza ao nosso estado de espírito, do que aquela ideia de que só porque estamos numa determinada área temos que saber de tudo. E, portanto, isso é sempre um território de vulnerabilidade e não é bom nós funcionarmos nesse registro. Por isso, filtrar as opiniões, darmos ouvidos a quem de facto está a dar um contributo para fazer crescer, para fazer evoluir, e preferencialmente quem perceba a sério da área para nos orientar no melhor caminho. Porque se vamos falar, por exemplo, de uma área mais específica ou técnica, ou quererem criar um negócio, ou quererem clarificar uma dúvida de uma atividade profissional, falando com alguém que não é da área, é a mesma coisa como se eu falo sobre
criar empresas e montar empresas e desenvolver empresas, por exemplo, com quem nunca criou empresas, os dramas, os problemas, os desafios vão ser completamente contados e protegidos de maneira muito diferente. Então, se forem pessoas que gostam de nós, vão apoiar muitas vezes as nossas iniciativas de uma forma cega, ou então, como não é o mundo delas, cá está a projeção no outro, como não é o mundo delas, vão dizer que não faças isso, meu Deus, vais montar uma empresa, o que tu vais fazer, tu és maluco, não faças nada disso. Eu vou ver se consigo falar com alguém para ver se te arranja ali um trabalho para ficares efetivo e ficares com contrato, etc. E por isso é que nós temos que nos conhecer os nossos traços de personalidade, conhecer as nossas características, para que saibamos gerir essas características, porque características bem geridas são virtudes e mal geridas são defeitos. E se calhar características mal geridas, e se o perfil, por exemplo, for mais empreendedor, dinâmico, que gosta de um mundo até inesperado e até um pouco imprevisível, mas depois, com o medo das consequências, se conforma numa estabilidade excessiva, faz com que isto acabe por levar a pessoa a atrofiar traços da sua maneira de ser, que depois vai trazer uma sensação de vazio ao longo do tempo. Por isso, procurem opiniões junto de quem sabe, em alguém que de facto possa dar um contributo que nos faça evoluir para as ambições, para os desejos, para as inseguranças, para os medos, para os problemas. E portanto, uma palmadinha nas costas, o dizerem que força, acredita em ti, etc. Isto é completamente oco quando se ouve estas embalagens. Porque as embalagens motivacionais para sim, acredita, vai, força, acredita em ti, leva-nos muitas vezes a executar o comportamento sem percebermos se temos o conteúdo para suportar esse comportamento. E portanto, se eu não consigo ter a consciência daquilo que me define, da forma como eu me conheço para depois executar esses comportamentos, porque qualquer comportamento tem consequências, e as consequências dos nossos atos eu tenho que perceber se tenho estrutura para suportar ou não. E por isso, se eu tomo decisões cuja consequência dessas decisões eu não tenho arcabouço emocional ou consciência suficiente para articular as emoções, portanto, se eu não consigo contar a experiência de uma forma que me faça sentido, porque tudo que implica alguma diferenciação traz sempre sofrimento como consequência, porque implica deixarmos certas realidades e passarmos para outras. E esse processo, ao ser transformado em luta ou perda, em vez de ser lido como uma transição, faz com que nós aumentemos sempre as nossas vulnerabilidades. Por isso é que é importante nós conhecermos as nossas características, porque quanto mais nós conhecemos as nossas características, mais sabemos escolher e filtrar aquilo que ouvimos. E, portanto, se nós conseguimos filtrar o que ouvimos, o que o outro diz ou aquilo que o mundo nos diz ou faz, eu consigo sempre gerir, porque a vida não é o que me estão a dizer, nem é o que me estão a fazer, a vida é o que é que eu faço, ou aquilo que eu penso, com aquilo que me dizem ou com aquilo que me acontece. E isso traz uma paz e uma leveza de vida extraordinária, mas muito complexa de desenvolver. Portanto, este ponto é filtrar as opiniões que valem a pena do que aquelas que são perdas de tempo. Outro ponto, terceira forma de ter a vida mais leve. A terceira forma de termos a vida mais leve é: não tentem controlar o que os outros pensam. Não fiquem tão preocupados com o que os outros pensam de vocês. O que os outros pensam de vocês é um problema deles. O que os outros pensam do mundo e daquilo que vocês fazem tem a ver com eles, não tem a ver convosco. E portanto, se eu estou preocupado com o que eu vou dizer, melhor dizendo, deixem-me recapitular, vou para trás. Se eu estou preocupado com o que vocês vão pensar sobre o que eu vou dizer, eu vou atrapalhar a comunicação. Ou seja, eu vou começar a dificultar a minha comunicação convosco e vou ter muito mais dificuldades em exprimir, porque eu estou a medir se o que eu vou dizer, como é que vai ser ouvido por vocês. Mas a projeção que eu faço do que eu digo e imaginar o que é que vocês vão ouvir
eu estou a colocar-me no vosso lugar com os meus próprios ouvidos. O que significa que eu não estou a fazer nada mais do que uma projeção da minha própria forma de ser naquilo que é o vosso lugar. E, portanto, o vosso lugar não deixa de ser apenas e exclusivamente uma projeção minha. E por isso, se eu me preocupar menos com o que vocês estão a ouvir e for mais transparente e genuíno na minha comunicação, isto vai fazer com que vocês me conheçam muito mais e vão sentir muito mais este lado genuíno e espontâneo que serve de cola nas relações humanas do que um lado mais artificial ou falso que depois não consegue a estabilidade ao longo do tempo. E por isso, a estabilidade na comunicação tem a ver com a forma genuína de nós conseguirmos ser iguais a nós próprios. Se eu estou preocupado com o que vocês pensam, se eu estou a medir todas as palavras, e o que é que ele vai pensar se eu disser isto, e o que é que vai acontecer se eu fizer aquilo, esta projeção permanente do que é que o outro vai pensar antes de eu fazer, isto faz com que eu corra primeiro o risco de me sentir mais inseguro, o que me predispõe para a ansiedade, e faz com que, no limite, se eu estiver num grupo agressivo ou se eu estiver num grupo que me julga demasiado, porque depois começamos todos a julgar uns aos outros, não é? Ao julgar demasiado eu inibo-me mais, e se eu não tenho noção do quanto esse grupo me inibe, eu anulo-me como pessoa. E quem se anula como pessoa deixa de existir enquanto personalidade, enquanto consciência de si próprio. E qualquer um que não se conheça vai se perder muito mais na vida do que alguém que se conheça a sério, porque vai conquistar muito mais o equilíbrio, procurando os contextos certos para si e as pessoas certas para si, quaisquer que elas sejam. Portanto, quaisquer que elas sejam, nós encaixamos com muita gente. E se eu tiro uma conclusão minha, que é aquela personalização que eu dizia na primeira regra, se eu tiro uma conclusão minha por causa do mundo, por causa daquele grupo de pessoas não me aceitar ou me julgarem, e eu personifico e começo a achar que tem tudo contra mim, ou se eu começo a tirar conclusões minhas de que eu não presto, ninguém gosta de mim por causa disso, reparem que eu estou a tirar uma conclusão permanente do meu valor por causa de um grupo de pessoas que, se calhar, naquela época, naquele timing, não eram as melhores para mim. E, portanto, se eu pego... Vamos imaginar que no limite até tive um conjunto de 100 pessoas que foram tóxicas. O mundo se tem quase 8 bilhões de pessoas, e se eu por causa de 100 tiro uma conclusão minha e depois não me quero relacionar com o mundo por causa dessas 100, eu estou basicamente a diminuir o meu valor pessoal, o meu valor permanente, como se o mundo fosse todo igual àquelas que eu conheci, e para além disso estou a dizer que não há pessoas melhores do que aquelas que eu conheci. O mundo, e vocês já me ouviram isto várias vezes dizer e repito, o mundo está cheio de amigos que eu não conheço e está cheio de pessoas boas que eu ainda não tenho o privilégio de conhecer. E, portanto, nós temos que ter esta entrega e esta leveza de não querer controlar aquilo que os outros pensam. Ponto 4. Uma forma também de tornar o mundo mais leve. Esqueçam a ideia imatura ou infantil, que é própria do desenvolvimento, de acharmos que toda a gente tem que gostar de nós, que temos que agradar a toda a gente, que temos que temos que ter medo de que os outros não gostem de nós. Quando os outros não gostam de nós, a maior parte das vezes não tem a ver com estamos a fazer mal a alguém. Reparem que, e analisem experiências da vossa própria vida, e vão ver que a maior parte das pessoas que dizem que não gostam de alguém ou quando dizem que não gostam de nós, tem a ver com escolhas de vida diferentes, tem a ver com pontos de vista do que é a vida diferentes, aspectos políticos diferentes, aspectos ideológicos diferentes, características culturais diferentes, formas de viver a vida diferentes, formas de olhar para compromissos de forma diferente. E, portanto, se eu permito que o julgamento do outro, ao ser diferente do meu, ele é que está errado, isto é um problema meu. Porque eu estou a afastar-me de alguém que, se calhar, se eu tivesse a maturidade de ter uma conversa mais profunda, articulada, eu, se calhar, conseguia ter uma amizade muito mais profunda, precisamente porque vamos articulando e esvaziando os argumentos mútuos
por forma que, no final, consigamos ali pontos de encontro. Quem não consegue comunicar em condições vai ter sempre muitas dificuldades em encontrar a sua comunidade ou a sua tribo. E a única forma artificial, porque é de facto artificial, é que se cada um de nós, portanto, se eu, se vocês, se anulam no meio de um grupo, vocês estão basicamente a dizer que valem menos do que as pessoas desse grupo. Isto faz com que ninguém vos conheça, nem vocês me conhecem, se estivéssemos nesse mesmo grupo. E é precisamente pela partilha de opiniões diferentes que nós nos vamos conhecer. E se eu pego num aspecto em particular, e é aquilo que eu falei há pouco, se nós pegamos num aspecto em particular, temporário, e depois generalizamos para algo permanente ou definitivo, eu estou sempre a exagerar. Porque se eu gosto de azul e o outro gosta de vermelho, e eu digo que tu nem sabes o que é que estás a dizer, estou completamente ofendido porque tu escolheste uma cor diferente da minha, o que é que está de errado aqui? Sou eu que estou a ser radical, não é? Tipo aquelas coisas, vamos acabar com eles, não é? Como não vamos acabar com eles porque não podemos aceitar pessoas extremistas. Mas acabar com eles é ser extremista. E portanto, se eu não consigo dialogar, se eu não consigo conversar ao centro, nós nunca vamos conseguir ter equilíbrio numa estrutura de funcionamento social. E portanto, eu para ter paz nos microsistemas familiares, nos microsistemas de amizade, empresariais, sociais, culturais, etc. Se nós passamos a ter clubes, não é, de que tudo é certo e errado, de que tudo é sim e não, ou noite e dia, não é? Isto faz com que nós vamos quase sempre ter problemas de comunicação e que nos vai fragilizar com o medo de não sermos amados. Como se ter opinião diferente e de que alguém não gosta da minha opinião fosse ou significasse que essa pessoa já me vai abandonar. Como se nós tivéssemos que agradar a toda a gente e, em função de agradar a toda a gente, eu tenho que anular o que eu sou ou o que eu sinto. Não. E, portanto, eu prefiro suportar a diferença de opiniões e algo que para mim me magoa de um ponto de vista emocional, mas eu sei que isso é temporário, e essa conversa vai ter que ser amadurecida para que se atinja uma maturidade emocional para não transformar isso num território de amor ou ódio. Porque se quem concorda comigo, eu amo, e quem não concorda comigo, eu odeio, nós deixamos de ter pessoas e passamos a ter grupos. E quem funciona só por grupos funciona quase que por tribo, ao ponto de que tem que se anular. Porque se correr o risco de ter uma opinião diferente do seu grupo, é claramente excluído. Quinta orientação. Não levem as críticas tão a sério. Portanto, coloquem a leveza. A crítica tem sempre a ver com pontos de vista, tem sempre a ver, se for com pessoas válidas, no sentido de nos querer fazer evoluir. Se for pessoas emocionalmente próximas, tem a ver com pontos de vista diferentes, que pode ter com um sentido genuíno de quererem fazer o bem ou de quererem ajudar a melhorar, mas eu tenho que ser um filtro para ver até que ponto é que aquela crítica é útil ou não. E portanto é quase que se eu ouço algo e se eu não sei filtrar, porque tudo é importante, eu acabo por ter aqui uma interpretação que me pesa emocionalmente e que me vai aumentar o risco de eu ter uma alteração emocional. E essa alteração emocional só causa reações de ressentimento, raiva, ódio, culpa, mal-estar, potencia conflitos, etc. Por isso vamos conversar. E reparem que as pessoas que vocês conseguem conversar melhor são aquelas que raramente ficam ofendidas e são aquelas que raramente transformam em conflito pontos de vista diferentes. E, portanto, essas é que valem a pena aumentar a frequência de tempo. Ponto 6. Valorizem-se mais. O que é valorizar mais? A maior parte não digo. Muita gente tem, se calhar, um padrão que é: o que eu não tenho é que é bom, e o que eu tenho parece que já não é nada de especial. Portanto, é aquele ditado que a relva do vizinho é mais verde que a minha, o sol brilha melhor nos sítios onde eu não estou,
os países lá fora são muito melhores do que os nossos, a casa ou o vizinho ou a casa que eu não tenho é a melhor casa que a minha, o sítio que o outro mora é um sítio muito mais agradável que o meu, e portanto, quanto mais próximo é a realidade, parece que mais desvalorizamos essa realidade. E portanto, se eu não tinha canetas até hoje, e se esta é a caneta que eu comprei hoje, esta é a melhor caneta do mundo. Mas há mais canetas, há Pacas, há Montblancs, etc. Eu posso ter um conjunto de canetas muito melhores do que esta, certo? Mas há uma vantagem que as outras não têm e que eu tenho, é que esta é minha. E esta caneta tem a sorte de me ter como dono. E o facto de eu ter a sorte de que hoje, com o meu esforço e dedicação, esta foi a melhor caneta que eu consegui ter na minha vida, então esta é a melhor caneta de sempre que alguma vez eu tive. E por isso, quando eu consegui melhorar a possibilidade de eu comprar uma caneta melhor, então eu, quando tiver a caneta melhor, essa é que vai ser a melhor. Mas aquilo que eu tenho tem que ser valorizado, porque isso é que nos permite ter uma vida muito mais preenchida e muito mais cheia, e que nos permite dizer que, por exemplo, somos muito mais ricos nesta filosofia de vida do que uma riqueza baseada em questões materiais. Porque se eu defino o que é ser rico pelo carro, ou pela casa, ou pelo dinheiro que tem no banco, garanto-vos tremendamente que esse é o maior erro que a maior parte das pessoas faz. Tenho a sorte de lidar com muita gente e de ver muitas pessoas de todo tipo de nível socioeconómico, em Portugal, no estrangeiro. São já 23 mil consultas feitas em 22 anos. E neste volume de trabalho aprende-se muito. Houve-se muitas autoestradas. Percebo quais são os apiadeiros que se tem que sair, quais são as saídas que é preciso sair quando se está em autoestradas que sabemos onde é que vão levar. E se há algo que dá para aprender muito, e que também a própria evidência científica mostra isso, nos estudos da psicologia positiva e da felicidade, nós não somos felizes pelo que nós temos. Nós somos felizes pelo que fazemos com o que temos. E isso é que é a grande diferença, esse é que é o grande segredo da vida. Por isso é que eu posso estar com índices de felicidade gigantes com a vida que tenho, independentemente de estar num apartamento, de estar numa relota ou de estar numa mansão. E não é nunca a realidade que nós temos que define o valor da nossa vida. Por isso, o que importa é nós aprendermos a valorizar o que temos, em vez de estar a dar valor ao que não temos. O que não temos é para acrescentar ao valor que já existe, ao valor daquilo que já temos. Outro ponto, ponto 7, e o nosso último ponto, que são 7 pontos que eu queria partilhar convosco, que é: encontrem fontes de autossatisfação. Procurem a forma de conseguirem criar satisfação com aquilo que vocês têm, com aquilo que vocês fazem, para aumentarem a frequência dos contextos que fazem bem, aumentarem a frequência das pessoas que fazem bem, aquelas pessoas que vos deixam ser mais espontâneas, que vos deixam ser mais iguais a vocês mesmos, aquelas pessoas que vocês não têm que se lembrar como é que são. Quando eu estou com alguém que eu não tenho que me lembrar de como é que sou, ou não tenho que estar tão preocupado com a aceitação, com os aspectos formais, portanto, onde podemos ser de facto espontâneos, são de facto as melhores pessoas para termos perto, porque são essas que vão julgar menos e criticar menos, porque quando vão dar a sua opinião ou a sua crítica vai ser sempre numa lógica construtiva, vai ser sempre numa lógica de nos fazer evoluir. Ou seja, é aquilo que se chama ter um grupo de pessoas like-minded, pessoas que conseguem ter um mindset que consegue entrar e sincronizar as lógicas por forma que nos ajudem a fazer evoluir a nossa própria lógica. Que eu não tenha medo de ter uma opinião diferente, no sentido de que parece que vou afastar a relação. E por isso, conseguimos pegar nestas pessoas, irmos para contextos que valem a pena, aumentarmos a frequência dessas relações e aumentarmos a intensidade das experiências, temos a fórmula de termos relações interpessoais mais felizes, que dependem sempre dos momentos, e se eu começar a ter emoções associadas às experiências de momentos que me fazem sentir bem, essas emoções interpretadas dão-nos sentimentos que depois acumulam em estados de humor.
E o estado de humor é aquela sensação que acordamos de manhã e dizemos não sei porquê sinto-me feliz, ou não sei porquê sinto-me triste. O estado de humor é sempre uma consequência das articulações do pensamento que nós fazemos sobre as emoções e, portanto, são esses sentimentos que vêm dessas emoções baseadas nessas experiências. Se eu conseguir articular melhor as experiências, pondo-me nos contextos que favorecem o equilíbrio daquilo que encaixa comigo, porque me conheço, o autoconhecimento. E se eu, através desses contextos, coloco-me com pessoas que entram na linha dessa brincadeira, dessa conversa, etc., então tudo flui e o tempo voa. E por falar nisso, o tempo voa. São 10h45, são 6h45 no Brasil, e é isto que eu queria partilhar convosco. 7 pontos importantes. Este último, procurarem então fontes adicionais de satisfação, valorizem o que têm e não o que vos falta, não levo as críticas tão a sério, portanto, para não terem esse excesso de peso emocional. Entendam que não precisamos que toda a gente goste de nós, portanto, este medo de parece que vamos ser abandonados só porque podemos ter gostos diferentes. Não tentem controlar o que os outros pensam, filtrem as ideias e as opiniões com pessoas que vale a pena, escolham, de facto, portanto, não deem tanto ouvidos a quem não dê um contributo para acrescentar valor. E por último, lembre-se que o que as pessoas pensam e lhe dizem tem muito mais a ver com elas do que convosco. Dito isto, foi um gosto ter feito esta live durante esta noite. Temos aqui alguns comentários. Os mais jovens em grupos de informações são muito agressivos para os outros participantes. Não gosto de pessoas que passam a vida a vitimizar-se, depois aparecem logo mais 2 ou 3 que vão pelo mesmo caminho. Exato. E depois aqui temos que ser quase que estoicos. O estoico, é por isso que eu uso a filosofia estoica como moldura da ciência. O sermos estoicos é quase que era uma forma de lidarmos com, na altura, que foi a filosofia no tempo dos imperadores romanos, de origem helénica, com o Zenão de Cítio, o Epícteto, o Marco Aurelius, e a escravatura também, porque era na altura da escravatura. E uma das formas de os escravos conseguirem muitas vezes suportar o sofrimento era conseguirem fazer das fraquezas forças e rejeitarem o lugar de vítima e conseguirem ser o herói da sua história. E reparem que esta ideia está presente nos super-heróis, está presente na mitologia grega, etc. E, portanto, nós conseguimos ter uma atitude estoica perante as adversidades que a vida dá, perante o sofrimento que a vida dá. Então, há que rejeitar o lugar de vítima e saber o que fazer com aquilo que acontece. Aí é que cada um depois descobre como ser o herói ou a heroína da sua história. Por isso, tornem a vida mais leve, porque ela é demasiado curta para ser levada a sério da forma como nós muitas vezes damos tanto peso às situações. Um abraço estoico e até para a semana. Recordo que esta live vai ficar disponível aqui no Instagram, vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Convido-vos a subscrever o meu canal do YouTube, que é igual ao nome que está no Instagram, Dr. Ivandro PhD, e partilhem com quem acha que esta live pode ter um acréscimo de valor para as suas vidas. Portanto, um abraço estoico então e até para a semana.